Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje estou com a presença ilustre desse ser iluminado. Lucas, oi gente, sou o Lucas, estudando psicologia e a gente tá aqui hoje para Conversar um pouco sobre a religião. Sim, sobre a ideia de religião e como muitas vezes essa ideia de religião vem pautada numa ideia muito eurocêntrica, né? De uma religião muito pautada nessa questão da religião cristã, da religião monoteísta, Exatamente. da religião pautada nos ideais eurocêntricos da Europa e de tudo isso. Exatamente. A ideia surgiu basicamente de um termo que a gente usa sempre em todas as situações quando a gente faz algo que é considerado bom. Eu encontrei Jesus. E essa fala aborda basicamente tudo isso que o Lucas já comentou. E a gente vai aprofundar. Tentar desconstruir um pouco sobre essa visão, né? Tentar ver quais outras perspectivas da própria religião, de outras religiosidades e também de outras humanidades que podem estar dentro de outras religiosidades. Não somente uma humanidade universal, essa humanidade tida como eurocêntrica, essa humanidade branca, tentar desconstruir um pouco desse padrão e conversar também sobre religião, que querendo ou não interfere no nosso modo de vida e é preciso a gente conversar sobre ela. E aí, gente, vamos conversar? A gente cresce no conceito de religião que é branco, Sim. que é eurocêntrico, que é uma coisa que é cristã. Também que tem uma imagem que é masculina Sim. de um homem. E essa imagem também que a religião cristã tem é de quê? Monoteísta. Sim. Então tudo que é associado a positivo, tudo que é visto como bom pela sociedade, ela vem de uma visão que é cristã, uma visão, na maioria dos casos, católica. Uma visão que se você for bom é porque você encontrou uma divindade maior e essa divindade é Jesus. Um homem branco de uma religião cuja origem é o quê? Europa. Cuja origem parte do princípio da Europa. E nessa questão é muito importante também falar que essa questão da religião, e principalmente da religião cristã, ela também traz a questão da criação do próprio conceito de humanidade. Sim. Que muitas vezes as pessoas, e principalmente o nosso país, que é pautado, querendo ou não, uma base religiosa ainda muito forte, infelizmente, tem essa noção dessa humanidade pautada na religião. E quando se tem esse ideal de religião e de uma divindade religiosa, como Jesus, branco, homem, muitas vezes heterossexual, qualquer outra humanidade que não seja essa humanidade universal, ela é marginalizada. Então, muitas vezes, outras religiões, que não são essas religiões cristãs, que não são essas religiões que têm esse padrão de Jesus enquanto algo único, elas são marginalizadas. E qualquer outra coisa que fuja dessa perspectiva religiosa, além de marginalizada, ela é tornada abjeta, ela é excluída e ela é não considerada humana. E se ela não é considerada humana, ela é demonizada. E esse processo de demonização serve para justificar e legitimar muitas vezes violências. Exatamente. A gente vê essa demonização muito forte quando a gente vai falar de religiões de matrizes africanas. Tudo que vem de África, tudo que é oriundo de África, principalmente no Brasil, que é um país racista. Ela é demonizada, Sim. ela é vista como algo que não é sagrado, como algo que não é puro. Sim. Sempre com aquela visão de impureza, você tá com demônio. Sim. Sendo que são religiões que quando a gente vai pensar a sua construção, são semelhantes em alguns pontos, Sim. em algumas ações, mas que se é feita por uma cultura que é branca, ela é santificada. Sim. Mas se essa cultura ela for negra, ela for indígena, é uma cultura que é demonizada. E além disso, as religiões de matriz africana, além de serem demonizadas constantemente no imaginário popular do Brasil, tem também toda uma institucionalização, por mais que tenha a lei que o racismo seja crime no Brasil, Isso. Muitas vezes quando essas religiões são demonizadas, como elas sofrem violências e até ataques de violência física mesmo, esses ataques não são tidos como racismo muitas vezes, e nem como intolerância religiosa. É tido como injúria racial, é tido como, mas é a opinião dele, como se a opinião também não fosse política. E como se racismo, como se homofobia, como se transfobia, como se qualquer outra opressão fosse questão de opinião. E opressão não é opinião, opressão é discurso de ódio. E muitas vezes essas religiões de matriz africana, elas sofrem essas violências e quando elas vão denunciar, elas são deslegitimadas. Exatamente por isso que Vitória falou, que muitas vezes essas religiões não são consideradas sagradas o suficiente para ser consideradas humanas. Para ser consideradas humanas e divinas. Por causa, principalmente, porque nossa ideia de humanidade ainda é pautada no ideal racista, que o humano é aquele que é branco, aquele que é hétero, que é aquele que é cisgênero. E nessa discussão é muito importante a gente pautar também
E além do racismo, a gente também tem uma discussão hoje em dia, principalmente nos últimos dias, nos últimos meses, que é a questão da transfobia, pauta nessa questão do sagrado e das religiões eurocêntricas, as religiões cristãs. E a gente tem sempre que questionar, por que Jesus não pode ser visto como uma mulher trans? Por que Jesus não pode ser visto enquanto uma travesti? Por que Jesus não pode ser visto enquanto uma pessoa negra? Por que não? Enquanto mulher. Enquanto mulher, exatamente. Por que não? Porque esse sagrado é sempre um homem. Porque as religiões de matrizes cristãs, que vêm desse cristianismo, eles estão pautando sempre uma questão de humanidade, como se a pessoa de Jesus ele tivesse uma maior importância quando ele é branco, quando ele é homem, quando ele está expressando um papel de masculinidade hegemônica, uma masculinidade tóxica por muitas vezes, uma branquitude. Que religião é essa? Que a todo momento prega o amor ao próximo, mas recusa a própria humanidade do outro, quando essa humanidade desvia daquilo que ele considera enquanto normal. Por que um corpo de uma mulher trans? Por que um corpo de uma pessoa negra? Por que um corpo de gays, de lésbicas, de bissexuais, de todas as outras populações historicamente marginalizadas? Por que esses corpos não são considerados humanamente suficientes para serem considerados sagrados? A quem serve o ideal de sagrado do cristianismo? E aí, voltando, toda essa questão estrutural que vem desses corpos que compõem a sociedade, e esses corpos que são marginalizados, mas não são sagrados e humanos o suficiente para estar em um papel que Jesus ocupa. E aí a gente vem com outro padrão que, quando a gente sai desse pressuposto católico, esse pressuposto cristão, a gente se depara com o quê, Lucas? Com o não sei se é politeísmo dizer. Com uma religião que tem a figura de várias outras divindades, né? É. E que não recusa a figura de Jesus também. É uma coisa que acrescenta. Sim. As religiões matrizes africanas têm muita essa coisa de não vamos endemonizar, mas vamos agregar e acrescentar ele, porque ele é uma pessoa que é vista como importante. Sim. E outro ponto que dá pra gente abordar é sobre o sincretismo religioso para a sobrevivência dessas religiões. Para a sobrevivência e a permanência delas nesse espaço-tempo que a gente tem. A gente tem essas religiões, elas são frutos da escravidão e que elas se adaptam trazendo uma imagem branca para poder elas permanecerem com seus cultos, permanecerem com suas giras e para ela permanecer existindo, para ela permanecer num espaço e para ela trazer essa questão ancestral e de espiritualidade que é muito forte. Foi um papel quase de dar, como você falou, de resistência. Porque as pessoas negras e as pessoas negras durante o período de escravidão, elas tinham sua religiosidade, elas tinham sua ancestralidade, elas tinham sua cultura, elas tinham sua vivência, elas tinham sua humanidade. Só que essa humanidade foi constantemente usurpada, deslegitimada, tirada, violentada. E o processo de sincretismo é um processo de resistência. Você quer, e as pessoas negras falavam naquela época, vocês querem que a gente siga essa religião branca, essa religião cristã? A gente vai seguir, mas a gente vai seguir do nosso modo. Vocês vão achar que a gente está seguindo a sua religião, mas a gente vai dar um novo significado, a gente vai ressignificar para a gente não perder a nossa ancestralidade, para a gente não perder a nossa humanidade. E a todo momento, as religiões matrizes africanas, até hoje em dia, são postos de resistência negra no Brasil. São postos de luta contra esse racismo que é estrutural. Exatamente, são esses lugares. É um lugar que está sempre resistindo e que vai ter que resistir por muito mais tempo devido a essa intolerância, que ainda não é vista como intolerância, contra esse racismo. E a gente se depara com a impunidade que existe para tudo que não é visto como eurocêntrico, para tudo que não está dentro de um padrão que o Brasil criou e construiu e se institucionalizou. A gente viu vários casos de agressões a terreiros, a templos, a destruição, e vendo cenas que essas pessoas obrigavam os próprios pais da casa a destruir os seus santuários. Então imagine o que é que isso tem tudo por trás. Isso é racismo, intolerância religiosa. E tem outra questão, né? Que essa violência que esses terreiros sofrem, que esse povo de terreiro sofre, é uma violência que, além de ser deslegitimada, ela é propagada, ela é reverberada como algo que deve ser feito. Não se pode, não tem-se uma lógica que rompa com essa questão. Por mais que, por exemplo, na educação a gente tem uma lei que obriga a discussão sobre africanidade, sobre povos indígenas, povos de matriz africana, a gente não tem isso nas escolas. A gente não tem essa perspectiva de descolonizar o nosso pensamento desde a estrutura educacional. Então, muitas vezes, esse racismo estrutural, esse racismo dentro da religião, no caso da intolerância religiosa, ele é propagado, incentivado. E incentivado institucionalmente. Porque por mais que tenha essa lei, a gente sabe que hoje a gente tem bancadas evangélicas. A gente sabe que a gente tem
projetos de lei que beneficiam de uma forma um fundamentalismo religioso cristão. E quando a gente fala fundamentalismo religioso, a gente não está indo contra a religião em si, a gente não está indo contra as pessoas católicas, as pessoas evangélicas, não. A gente está contra o fundamentalismo, que é totalmente diferente de espiritualidade e de fé. Você pode expressar a sua fé. Se você é católico, se você é evangélico, em nenhum momento as pessoas que falam sobre a causa do racismo, da intolerância religiosa para povos de terreiro, eles não estão contra o catolicismo, não estão contra o povo protestante, as pessoas que são evangélicos. O que as pessoas lutam contra é o fundamentalismo religioso, que é essa tentativa de achar que existe somente o seu Deus, que é o Deus que você cria na sua mente, na sua concepção, e achar que esse Deus é único, que só ele merece ser louvado e que ele deva interferir na política pública. Que a gente tem um problema muito sério no Brasil e que as pessoas não sabem diferenciar o que é esfera pública e o que é esfera privada. As pessoas acham que a esfera pública tem que ser interferida, tem que ser mexida por causa de ideais pessoais, de concepções pessoais como a concepção religiosa. E o que é isso que a gente muito vê hoje em dia. Por isso que eu falo que esse racismo estrutural, essa intolerância religiosa para com os povos de terreiro, ele é reverberado e incentivado institucionalmente. Porque a partir do momento que você tem uma bancada evangélica, quando, por exemplo, na Câmara de Petrolina, Municipal de Petrolina, quando a Câmara abre toda a sessão com a leitura da Bíblia, você está legitimando um racismo e uma intolerância religiosa. A partir do momento que você diz que sua religião importa, que ela é a mais importante e que outras religiões não importam. Entendeu? É um Deus e Deus vai estar ali em todos os momentos. Quando esses pontos, esse senso de justiça tem que ser pensado, ele tem que ser racional e tem que não deve levar em conta os aspectos religiosos, porque se você não compactuar, se você não for desse padrão, se você não pertencer a uma religião que é católica, que é uma religião cristã, protestante, você vai sofrer consequências. Sim. Porque você não se encaixa, você é uma pessoa que é de terreiro e você não se encaixa nesse padrão considerado certo. Então esse racismo ele vem permanecendo estruturado, ele vem continuando nessa mesma estrutura. Porque o racismo não atinge as pessoas negras somente, mas atinge toda a cultura que esse povo desenvolveu como método de sobrevivência, como método de resistência. Ele afeta a religião, ele afeta a música, ele afeta a arte, e ele vai afetando a ponto de chegar a essa marginalização que a gente vive e permanece. Exatamente. É uma marginalização, como eu falei lá no início do vídeo, da própria humanidade negra. Exatamente. Porque se constitui um ideal de humanidade, como eu falei, universal, que é uma humanidade branca, e qualquer humanidade que não seja essa humanidade branca, ela não é considerada humana o suficiente. Exatamente. E ela merece ser excluída, jogada de lado, ela merece ser violentada. Por isso que tem essas violentações, e por isso que essas violentações elas não são levadas a sério pela política. Porque se esse povo negro, se essa religião negra, ela não é considerada humana, se eu violentá-la, eu não vou sentir culpa. Exatamente. Porque ela não é humana. Não é humana, né? Então, pra que eu vou sentir culpa se ela não é humana? Então, a partir do momento que eu retiro a humanidade de uma cultura, de um povo, eu posso violentá-lo. Sem remorso. Sem remorso. Então é aí onde o racismo estrutural se pauta. Eu retiro a humanidade, e a humanidade física, a humanidade psíquica, a humanidade cultural e a humanidade religiosa do povo negro. Eu externo para esse povo um ideal violento, um ideal discursivo, um ideal estrutural, um ideal institucional violento, e não sinto remorso por isso. Porque ela não é humanizada. Porque ela não é humanizada. Ela é um bicho, ela é uma coisa, ela é qualquer outra coisa menos humana. Exatamente. E nesse ideal de uma religião monoteísta, que é a religião cristã, eu tenho um Deus e eu tenho um demônio. Então, o meu Deus é o Deus e o seu Deus é o demônio. Então, eu posso violentá-lo, porque ele marca tudo que é ruim. Tanto que nas religiões de matriz africana, a gente tem Exu, que em algumas religiões é um orixá e em outras religiões são identidades. E Exu, muitas vezes, ele é demonizado pelas religiões de matriz cristã. E Exu não é o demônio, muito pelo contrário. Exu é maravilhoso, Exu abre caminhos. Exatamente. Queria a gente que Exu sempre ande do nosso lado. Não é? Laroye. Porque Exu é maravilhoso, ele abre caminhos. Ele está aqui para nos proteger, para abrir nossos caminhos, para nos orientar. Então Exu não é o demônio, mas muitas vezes o ideal branco, o ideal eurocêntrico, o ideal da branquitude e de uma branquitude racista, ela demonizou esses símbolos e essa simbologia negra e de religiosidade negra para violentá-la e para não sentir remorso. Então eu posso violentar, posso dizer que você, seus símbolos, toda a sua cultura é do demônio, e eu
tudo bem por isso, porque eu sou humano, eu sou sagrado o suficiente. E é importante ressaltar aqui que quando a gente fala branquitude, quando a gente fala sobre branquitude racista, a gente não está falando sobre você, pessoa branca, individual. A gente está falando sobre uma estrutura. E muitas vezes as pessoas brancas são criadas tão egocêntricas que elas acham que quando a gente está falando de branquitude, a gente está falando de um ideal individual. Exatamente. E aí as pessoas brancas, no nível individual, elas têm que tirar seu ego de lado e entender que as questões da militância negra são questões estruturais. Sim. A gente não está indo contra você, pessoa. Nós estamos indo contra uma estrutura que nos mata, que nos violenta, que nos marginaliza, que deslegitima a nossa cultura e deslegitima a nossa humanidade. Sim. Ai, amigo. Isso é muito lindo. Ai, meu Deus, eu fico, meu Deus, maravilhoso. Mas é tudo isso que o Lucas falou. Eu tô aqui sem palavras. Ela que é maravilhosa. A verdade é essa. Ela é maravilhosa, gente. Tô muito feliz de ter você aqui no meu canal. Eu que tô feliz, Muito maravilhosa. feliz de te dar esse espaço pra você falar, porque eu vejo essa questão como algo muito forte e que é uma coisa que a gente sai e fala normalmente, uma coisa que é tão natural, mas que a gente tem que repensar isso. As pessoas se desconstruir dessa ideia que é eurocêntrica. Sim. E como eu falei nisso, encontrei Jesus, acho que você deveria falar, né? Que você encontrou quem, amigo? Aí eu encontrei meu pai Xangô. Caô Cabeceleiro. Maravilhoso, meu pai Xangô. Exatamente. E axé pra todo mundo. E que a gente possa coexistir, né? Coexistir enquanto nossa humanidade. E entender que nossa humanidade, ela é também humana. E que ela merece ser valorizada. E que ela merece estar no posto da gente cuidar de nós mesmos. Cuidar da nossa cultura e celebrar a nossa cultura enquanto pessoas negras. Celebrar o que a gente tem enquanto pessoas negras. E não ter vergonha disso. E celebrar o que nós somos enquanto seres humanos, enquanto seres nesse país e lutar por isso. Nossa cultura sempre foi pautada no ideal de resistência. E nada melhor do que a gente continuar resistindo e lutando e cuidando da gente. Exatamente. Com nossas alternativas de cuidado, nossas práticas ancestrais de cuidado. E celebrar isso. Vamos celebrar. Celebrar e dizer que Deus, independente de qual Deus for, ele pode ser tudo. Ou ela pode ser tudo Ela pode também. ser tudo. E que essas humanidades, que todas as humanidades, elas sejam reconhecidas e descolonizadas. Exatamente. Ah, Lucas, ele fez um curta junto com um grupo dele lá da universidade. O nome é Pajubás. Vivendo a interseccionalidade. É só pesquisar aqui no YouTube, eu vou disponibilizar aqui na descrição o link pra vocês irem assistir. Tá, tipo, maravilhoso. Tudo que ele toca é algo assim iluminado. Eu tô muito feliz de vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Se você for novo no canal, se inscreva, curta, compartilhe e também comentem esse vídeo. E também nos sigam nas redes sociais, né? Vou deixar aqui tudo disponível pra vocês. Espero muito, muito mesmo que esse vídeo sirva pra vocês refletirem sobre essas desconstruções que precisam ser diárias. Principalmente quando a gente fala de religiões de matrizes africanas. Sim. E a visão e as perspectivas que as pessoas têm delas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.